Pessoal, aqui é o Israel, momento de reflexões. Isso aí, pessoal, na palavra de Deus, né? Mais uma vez aqui, pessoal, trazendo as bênçãos contidas aqui na palavra do Senhor. Obrigado, pessoal, pela audiência aí. Obrigado, Senhor, por tudo aí, pela mensagem que está chegando ao pessoal aí e tem nos ajudado aí. Continua ajudando aí, pessoal. Inscrevendo no canal aí, vocês estão assistindo, estão vendo. Mas só estão esquecendo na hora de escrever, então não esquece não, hein? Hoje nós vamos para mais uma mensagem. Lições Jesus deixou de economia, ou na economia, né? Certa vez Jesus, em João 6, né? Você pode ler com mais detalhes depois. Jesus ali passando ali pelo mar de Tiberíades, a Galileia, e ele foi, anteriormente ele tinha feito alguns milagres, né? Feito alguns milagres, e devido a isso a multidão creram nele e passou a seguir mais de perto. E queriam também receber algum, algum milagre, muitos milagres, né? Jesus ali estava curando tudo e a todos que se deparasse com ele, então eles naquela e aí ele também, Jesus não apenas curava, mas eles ensinava lições do reino de Deus, né? Lições sobre a salvação. E Jesus é um mestre, e obviamente o mestre tem seus seguidores, e eles passaram a seguir para aprender lições ali. Mas o fato é que o tempo foi passando e, e essas pessoas estavam tão felizes, tão empolgadas, tão animadas com a mensagem de Jesus que elas esqueceram até algumas esqueceram, né, de levar os suprimentos, de levar comida, né, para se alimentar. Entretanto, outros é porque eram pobres mesmo, não tinham. E se tinha, tinha muito pouco. Talvez deixou lá na casa para um outro momento. Mas o fato é que Jesus já intencionalmente vai e fala para os discípulos, para eles comenta, né? Tanta pessoa assim, e para eles alimentarem aquela multidão. E aí eles ficam assustados, mas e aí pega, né? Aquelas pessoas que entendem de cálculo, faz ali, tem quase 5.000 pessoas, eles passam ali, faz o cálculo, né? Vamos trazer para o pedido de hoje, começa a fazer ali uma equação, ali, começa a somar, e ali e tal, dividir, subtrair, e como eles são muito inteligentes, muito sábios, eles chegam à conclusão que não dá. E obviamente não dava mesmo, né? E aí um outro ali, discípulo, fala, a única coisa que temos aqui é 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para toda essa multidão? Interessante, né? Aí, como é o lado humano nosso, né? De saber que as coisas, que os recursos que temos não dá. Mas ali estava o Deus do impossível, o Deus que faz, o Deus que multiplica, né? Um Deus que não desampara seus filhos e não ia desamparar ali. E Jesus compadecia dele. Jesus via a fome dele. Jesus via o que eles sentiam. Jesus sentiu o que eles sentiam. Jesus tinha a verdadeira empatia. E então Jesus pediu, né, para eles ali se assentarem. Então pegou aquilo ali, outra uma lição interessante, né? Deus abençoar com o que a gente tem, não com o que a gente não tem. Se você tem muito, ou se você tem um pouco, Deus vai abençoar com aquele pouco. Mas se você tem a única coisa, Deus vai te abençoar com isso que você tem. E foi isso que aconteceu. Aquele menino ali, aquele rapaz, tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus orou ao Pai, agradeceu e aquilo ali se multiplicou. Ao Jesus, aí é a primeira lição que vem para nós, né? Jesus, ele vai multiplicar os seus bens, aquilo que você tem, ele pode multiplicar, né? Se for da vontade dele, é claro, sempre se for da vontade dele, ou seja, você está passando um momento difícil, um momento de dificuldade, Jesus ele pode multiplicar isso, e que nem um vendedor, né? A pessoa que trabalha com venda, né? Questão de meta, Jesus pode fazer você atingir a meta. Jesus pode fazer você multiplicar, né? Na venda, a multiplicação é uma das palavras que eles mais gostam, multiplicar a venda, multiplicar
resultados, né? Atingir metas, como eu falei. Então, Jesus ele pode multiplicar. Jesus pode te abençoar financeiramente. E Jesus faz isso com muitas pessoas. Interessante também, né, que... Mas de toda essa história, eu quero tirar algumas lições que está no verso 12, né? Então, depois que eles se fartaram ali, né? Aliás, Jesus multiplicou os pães, João 6, verso 12. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos. Eu quero parar nessa primeira parte, quando estavam fartos. Eu me recordo quando eu era criança, tinha ali por uns 7, 8 anos, né? E estava com fome, né? E minha mãe tinha aquele costume de mandar a gente ir ao mercado, né? E eu me recordo que era um pouco distante, né? E aí a gente ia com aquela fome. Mas eu ia, porque eu estava com fome e eu ia nesse mais distante, tinha próximos, mas o mais distante era mais em conta, então a gente podia comprar mais com pouco, né? Minha mãe ali não tinha tantos recursos, parecido de recursos, e aí eu me lembro que eu ia. E quando eu voltava, para infartar era pelo menos uns 4 a 5 pães, né? Então imagina, o trabalho ali com a minha mãe também, né? 4 pães, 5 pães para se fartar. Aqui fala que, no verso 12, que quando eles estavam fartos. Então Jesus saciou a fome deles e muito bem. Comeram muito. E o detalhe, que aí fala assim, aí agora vem outra parte, né, do verso. Recolhei os pedaços para que sobrarem, para que nada se perca, né? Aí vem as lições de economia, né? Interessante, né? Jesus multiplicou, podia multiplicar a hora que ele quisesse, mas ao invés de Jesus falar assim, né? Não, eu multiplico mesmo, não tem problema. Comam aí, amanhã não tem problema. Aí eu vou multiplicar de novo, mas Jesus não falou assim. Jesus não tratou assim o assunto. Jesus, pelo contrário, ele falou, ó, recolhei todos os pedaços para que nada se perca. Ou seja, aqui vem lições para nós de hoje, lições de quê? Economia, né? Jesus não é a favor de esbanjar, de você assim, fala não é a favor no sentido de ele se preocupa com você. Então, se você gastar mais, muito, ou você desperdiçar, você vai passar falta. Por isso que ele teve essa preocupação. Jesus, mesmo ali na abundância, ele pede, né, a economia. Mas e daí? O que tem a ver? Mas aplicando para os dias de hoje, não é o que mais se fala hoje? Olha, pessoal, vamos economizar luz. Olha, pessoal, porque tem até as maneiras de você economizar luz. Fecha a geladeira, não deixa muito tempo aberta, apaga as luzes desnecessárias, economiza no banho, né? Toma um banho mais rápido, passa só o que for necessário mesmo. Então tem essas lições, né? Água, vamos no banho também, vamos economizar, que também, além de energia, economizar água, reaproveitar, reutilizar a água, usar a água da chuva. Então todas aquelas lições, né? E combustível, né? No combustível nem se fala, lá nas alturas. E aí você então passa a não rodar mais. Tem alguns que não estão nem querendo trabalhar mais. Ou até vi interessante uma reportagem que falou de mudar, né? Por exemplo, um carro que é gasolina, você colocar ele a gás, e aí você tem uma economia muito grande também, né? Você tem um investimento ali, na reportagem que eu vi, cerca de 5 mil reais, mas que a economia depois lá na frente é garantida e isso traz resultados ajudando na manutenção e outras coisas mais. Então percebam, né, que como interessante, né, que a Bíblia parece que parece não, na verdade nós já sabemos que a Bíblia era atual tanto naqueles tempos como hoje também, mas ela já tratava desse assunto de economia que mais se fala, né, economizar no mercado, né, ou seja, os alimentos estão cada vez mais caros, né? Principalmente o alimento carne, né? Carne vermelha e tal. E aí fala-se muito hoje de economia ali nas frutas, nas verduras, nos legumes, tudo subindo, né? E você tem aquela escolha a ser feita, né? Para você poder economizar. Mas o fato é esse, pessoal, que Jesus, além de multiplicar, ele dá lições para a gente economizar. Porque do que adianta você ganhar muito, mas também se você já desperdiça tudo, né? Então Jesus deixou essa lição no verso 12, e recolheu tudo que sobrou para que nada se perca. Então Jesus não, para a sua segurança e economia, para o seu bem-estar,
Jesus não é a favor dos desperdícios, porque ele sabe que esse pouquinho que você desperdiçar vai te fazer falta lá na frente. Mas que Deus abençoe a mim, Deus abençoe você, que Jesus possa multiplicar e nessa multiplicação você também possa saber economizar. Nada de desperdício, para que você não venha depois sofrer as consequências disso. E que Deus abençoe, multiplique muitas bênçãos na sua vida, em nome de Jesus. Vamos fazer a oração. Só lembrando, antes da oração, não esqueça de escrever aí, pessoal. Muito importante você escrever aí para nos ajudar no nosso trabalho e na obra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é poderoso, amoroso e porque o Senhor se preocupou com aquela multidão que estavam ali sem o que comer, mas o Senhor multiplicou o pouco que tinha ali. Mas a principal lição não foi apenas a de multiplicar o milagre, mas Jesus também ensinou a nós a economizar. Então nos ajude, meu Pai, porque sabemos que quando estamos na abundância, a tendência é desperdiçar, mas que o Senhor nos ajude. Obrigado por tudo, nós pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém.